Oi, gente, tudo bom? Tô aqui editando vídeo e agora que eu vi que eu não fiz introdução, tô aqui, ó, já de pijama pra dormir. Mas, então, gente, eu fiz a separação das carnes aí do vídeo do vídeo de compras. Eu vou deixar o link do vídeo de compras aqui embaixo na descrição do vídeo pra quem quiser dar uma olhadinha pra ver as carnes que eu comprei. E aí, agora nesse vídeo aqui eu mostro direitinho como que eu porcionei todas as carnes. E fiz também algumas receitinhas pra congelar, pra adiantar aí os meus dias da semana de correria. E mostrei tudo certinho pra vocês, esses pratinhos que eu fiz congelado. Então, é isso, gente. Beijo e acompanha aí a produção desses congelados e a separação das carnes por mês. Eu vou começar a porcionar as carnes pelo mais fácil, que no caso é o bacon e a calabresa, que eu quero fazer porçõezinhas pra temperar o feijão, tá? E aí o resto do bacon, que eu com certeza não vou usar todo, eu vou picar também pra guardar. Tá, então eu vou fazendo um por vez e vou mostrando pra vocês o resultado, tá? Primeiro, então, os kits, kit feijão. Rendeu aqui 4 porções pro feijão e uma porçãozinha só de calabresa da grossa, que eu gosto de fazer com molho no macarrão, né? Calabresinha da fina, vou guardar essas duas assim, porque ela dura bastante na geladeira, não preciso descongelar. E aqui tá o restante do bacon também, que eu não vou congelar, porque isso aqui também não estraga, né, na geladeira, porque não vai ficar ali, né, muito tempo, a gente vai consumir em seguida. Então, isso daqui eu vou congelar e isso daqui eu vou guardar na geladeira. Agora eu vou passar pra essas carnes aqui, que é a paleta e o acém. Terminei de porcionar todas as carnes. Ai, gente, tô cansada. Aqui, então, ficou as porções pra feijão, 4 porções. Uma porçãozinha de calabresa. Aqui ficou 3 porções de moela picadinha. Aí, aqui, na parte de cima, eu tenho o que eu fiz com a paleta. Então, eu fiz bife, 2 potinhos de cubos de paleta. E aqui, cubinho pequenininho, tá? Eu faço de 2 tamanhos, esse tipo carne de panela e esse pra fazer com legumes, assim, refogadinho. Aqui foi o acém. Perdão, gente. Que eu fiz também bifes grandes, uns bifezinhos menorzinhos, assim, ó. Pra fazer aceboladinho, com pimentão, com molho. E 2 potinhos com cubos pequenininhos, tá? Então, isso aqui foi o que rendeu. Esse aqui é a paleta e esse o acém. Aqui eu parti uma das peças de fraldinha e eu fiz aqui 3 porções de bife grande, ó. Que esse aqui é pra fazer mal passado, assim, na frigideira ou a milanesa. Aí aqui deu mais uma porçãozinha de bife, 2 porçãozinhas, na verdade, de bifes menores, né? Da parte mais magra da fraldinha, aqui é mais gordinho. E 2 potinhos com cubinhos de fraldinha. Aí aqui o frango, eu fiz 2 porções de filé de frango, 2 porçõezinhas de cubo para estrogonofe. Aí já aproveitei que eu já tava com a mão na massa e já fiz uma porção de bife a rolê de frango recheado com bacon e uma de frango desfiado. Já cozinhei daí um pedaço e desfiei. E aqui tá a outra porção, o outro pedaço de fraldinha que eu só parti no meio e embrulhei no plástico pra fazer filme. As comidinhas congeladas que eu vou congelar assim inteira pra churrasco. Um que também Então é isso, gente, ó. temperinho é bem simples. Rendeu 26 porções aqui, claro, fora o resto que tá lá, né? As coxinha da asa, o fígado, né? As outras coisas que eu comprei que eu mostrei pra vocês. Então aqui rendeu, provavelmente essa carne vai dar pra uns 2 meses, contando com o que tem lá. E um pouquinho de azeite. E eu sempre acabo pegando, às vezes... Ai, tem mais a carne moída, né, gente? A carne moída eu não vou congelar porque eu vou fazer receita já com ela. E coloquei quero fazer lasanha, escondidinho, outras coisas já pra deixar pronto. Ficou um pouquinho diferente. Mas então é isso, gente. Eu vou guardar tudo lá no freezer. E ficou mais molinho. Se der, eu mostro pra vocês. Ou se não, num próximo vídeo. Eu tô utilizando eles alguns dias aqui em casa e ele não escureceu. Não sei se é pelo fato do alho tá congelado ou... Bom, não sei, gente, enfim. Mas é importante sempre colocar um pouquinho de sal, porque o sal, ele atua como um conservante pra não estragar o teu tempero, tá? Aqui em casa, um pote desse grande aí dura mais ou menos 1 semana, porque eu utilizo, às vezes, picado na hora, algum outro tempero diferente. Mas é isso, gente. Eu coloquei o que coube no vidro e o resto deixei aí no potinho do processador mesmo, que eu fui utilizando pra fazer as comidinhas que eu ia fazer aí no dia.
A primeira coisa que eu fiz foi o recheio do pastel, porque eu precisava que esfriasse para eu conseguir montar o pastel. E aí eu utilizei uma das caixinhas de carne moída que eu tinha comprado, né, de 400 gramas. Coloquei um fiozinho de óleo e coloquei a carne moída aí para refogar. Nesse momento eu não gosto de colocar nada na carne moída, não coloco nada de tempero. Eu deixo ela refogar somente no óleo mesmo, para ela não grudar, daí ela fica bem soltinha. Enquanto a carne ia refogando, eu fui preparar a massa das almôndegas. Eu utilizei 2 bandejinhas para fazer a carne das almôndegas, a massa, né? E, gente, eu amei essa carne para fazer almôndega, ela fica bem compactazinha. Para temperar, eu utilizei creme de cebola. Eu usei mais ou menos umas 3 colheres de sopa de creme de cebola para que além de temperar também ajuda a dar liga. E fica uma delícia, gente. Experimenta usar creme de cebola aí na almôndega de vocês. E fui colocando os outros temperinhos. Eu coloquei aí um pouquinho de orégano, coloquei um pouquinho de tempero, não sei se é o Ana Maria ou Edu Guedes, eu nunca sei qual é qual aí. Coloquei também o sal, um pouquinho de sal, um bom punhado de cheiro verde que eu adoro. Coloquei 2 ovos e coloquei a farinha de rosca. Eu até deixei a farinha de rosca aí do lado, para se caso precisasse ajudar a dar ponto. Mas não foi necessário, eu coloquei aí, eu acho que em torno de 2/3 de xícara de farinha de rosca. Na verdade, gente, isso aí não é farinha de rosca, é farinha de pão mesmo, que eu compro na padaria, que eles usam pão que não foi vendido, né? E torra e faz a farinha de pão. Aí, para temperar a carne moída do pastel, eu utilizei cebola, um pouquinho de sal e também um pouquinho de orégano. Eu acho que foi isso, gente, deixa eu ver aí. Aí eu acho que botei mais alguma coisa. Foi o mesmo temperinho que eu usei na almôndega, que eu também não sei se é o Ana Maria ou se é o Edu Guedes. E aí foi só terminar de refogar esses temperos para cozinhar bem aí a cebola e o alho. E aí também finalizei com um pouquinho de cheiro verde que eu colho aqui na minha horta. E eu gosto de botar o tempero verde assim bem no final para ele ficar mais verdinho. Aí eu só misturo, desliguei e passei por um outro vidro para ir esfriando, né? Para depois montar os pastéis. E, gente, não dá bola pro meu fogão porque ele tava realmente sujo e eu não limpei porque eu iria cozinhar. Aí foi só sovar bem as almôndegas até dar bastante liga na massa e formar as bolinhas, né? Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu não gosto de fazer muito grande, porque elas demoram para cozinhar depois. Então, vocês fazem aí do tamanho que vocês quiserem. Mas olha só a textura dessa massa com essa carne moída, gente. Ficou melhor do que quando eu compro a carne moída no açougue. Eu só modelei as bolinhas aí, coloco sempre numa forma e depois levo pro congelador até elas congelarem 100%, assim em aberto, e depois eu coloco nos saquinhos, tá? Deu mais ou menos, se eu não me engano, aí 17 almôndegas e foi só botar aí pro congelamento. Passei pro próximo item, que é as lasanhas. Coloquei um pouco de óleo na panela, bem pouquinho, só um fiozinho. E coloquei uma porçãozinha de bacon pra fritar, porque eu acho que dá um sabor bem gostosinho no molho bolonhesa. E coloquei aquele restinho da calabresa fina que tinha sobrado pra refogar junto. Só depois aí eu vim com a carne moída, eu usei 3 bandejas, porque eu queria fazer bastante lasanha. E fiz a mesma coisa que eu fiz com a carne do pastel. Deixei refogar assim também, sem sal, sem nada, até ela ficar bem soltinha e cozinhar. Eu utilizei esse panelão aí grande que eu tenho para ficar melhor de mexer. Enquanto isso, eu fui fazendo o molho branco. Eu coloquei aí um pouquinho de margarina e um pouquinho de óleo na panela. E também o temperinho de alho e cebola para refogar. Coloquei acho que umas 2 colheres de alho e cebola aí, picadinho para refogar. Eu deixo refogar bem, até a cebola ficar bem transparentezinha. E já vim com a farinha dissolvida no leite e coloquei na panela. Gente, antes que me falem, eu sei que não é assim que se faz molho branco, não se faz que se faz o bechamel. Que o certo é refogar a farinha ali junto com a manteiga e com a cebola. Quando eu tô com pressa ou com preguiça, eu faço dessa forma, porque daí não tem perigo do molho branco empelotar, né, criar bolinhas. Temperei com sal e noz moscada, bastante noz moscada, que eu adoro noz moscada no molho branco. E eu utilizei mais ou menos 1,5 litro de leite aí para umas 3 colheres de farinha. E não fica com gosto de farinha, só vocês cozinharem bem. Eu deixo a panela ali e vou fazendo as outras coisas, de vez em quando eu venho e dou uma mexidinha e deixo cozinhar. Como eu vou utilizar para congelar, eu não deixo muito grosso, eu deixo esse molho branco mais molinho. Ó, só aí vou dando uma mexidinha enquanto vou fazendo o resto.
Temperei a carne moída com tempero de alho e cebola, coloquei sal, páprica defumada, coloquei também aí um pouquinho de temperinho de ervas, que eu não me lembro qual foi agora, e também lemon pepper, porque eu tava sem pimenta do reino, então eu substituí pela lemon pepper. E aí foi só deixar refogar bem esses temperos e vir com os molhos. Para os molhos, eu tava sem tomate fresco aqui em casa, que é o que eu prefiro. Ah, coloquei um pouquinho de molho inglês também, gente, agora que eu lembrei, aí eu editando o vídeo. Então, eu coloquei uma lata de tomate pelado que eu tinha, já que eu não tinha o fresco, e como era tomate inteiro, eu utilizei esse amassadorzinho de batata aí, para amassar os tomatinhos que vieram inteiro. Coloquei também uma lata de passata rústica, e um restinho de molho normal de sachê que estava aberto na geladeira, então para não colocar fora, eu já coloquei aí junto. Coloquei também um pouquinho de água, mexi, achei que era pouco e coloquei mais um pouquinho. No final, eu coloquei uma lata do tomate pelado e uma lata da passata de tomate de água. Baixei o fogo e troquei na verdade, baixei não, eu troquei a panela do bico do fogão aí, passei por um que é menor, que esse do meio aí é bem grandão. E deixei apurar, eu deixei mais ou menos meia hora cozinhando em fogo baixo, para apurar bem os sabores. A carne moída já tinha esfriado, então fui fazer a montagem dos pastéis. Como eu faço pastelzinho bem pequenininho, eu gosto de passar a carne moída depois de pronta no processador, para ela ficar menor ainda e aí ela fica mais juntinha, sabe? Quase uma pastinha. Eu acho que assim fica mais fácil de rechear os pastéis pelo fato deles serem tão pequenininhos. Então, eu só coloco no processador aí, dou uma processada rápida e vou fazer a montagem. Eu utilizo essas forminhas já prontas, essa minha aí dá mais ou menos 24 pasteizinhos. E eu utilizei aquela massinha rolo que eu tinha mostrado pra vocês no vídeo de compras. Eu primeiro corto a massa, geralmente a que eu compro dá certinho o tamanho da minha forminha. Essa aí era um pouco mais larga, então eu precisei tirar um pedacinho embaixo, um retalhinho para dar o tamanho e não desperdiçar. Mas eu não desperdicei esse pedacinho, depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com essas sobras. Então, é só cortar bem direitinho aí a medida da forminha. E é importante cortar com o plástico que vem na massa, porque a gente vai precisar dele para fazer a parte do congelamento. Porque senão a massa fica muito ressecada quando tá na geladeira, né, no congelador, para fazer o congelamento. Eu gosto de vir marcando com o cabo da faca e cada espacinho para mim saber onde eu tenho que colocar o recheio. E aí é muito simples, é só ir colocando, eu gosto de utilizar 2 colheres para ir colocando o recheio. E se for um recheio cremoso, eu gosto de usar bico de confeiteiro. Mas é bem simples, é só colocar e depois vir com a outra parte da massa, né, com a outra massa por cima, e utilizar um rolo para fazer a marcação. Eu não chego a cortar totalmente a massa, tá? Eu só marco bem, passo bastante, várias vezes de todos os lados, para marcar bem, e eu congelo assim, a placa inteira, eu coloco numa forma e levo a placa inteira pro congelador para congelar. Ó, como eles ficam bem bonitinhos e bem marcadinhos. A carne moída que eu tinha feito não foi suficiente para fazer toda a massa, ela rendeu 80 pasteizinhos e sobrou massa para fazer mais uma plaquinha. Então, eu fiz com queijo mesmo, que era mais rápido. Só cortei os pedacinhos e fui colocando aí nos buraquinhos da forma e finalizei salpicando um pouquinho de orégano, sem mistério. Eu resolvi fazer de queijo porque era o que tinha pronto ali, não precisava me preocupar em fazer. E, sinceramente, eu gosto mais do de queijo do que o de carne. Eu faço de carne mais pro meu marido, porque ele gosta mais, mas a minha filha e mais nova e eu preferimos o de queijo. Então, foi só fazer a mesma coisa e mandar também pro congelador. Agora, com o restinho das massinhas, né, os retalhinhos, é claro que a gente não ia botar fora. Então, eu fiz enroladinho de salsicha e bem simples também. Cortei a salsicha no meio e depois acho que cada salsicha deu uns 5 pedaços. Deu uns 10 enroladinhos, mais ou menos, cada salsicha dessa grande. Então, é só enrolar ali e levei para congelar também, tá? Também congelei. Levei assim no prato mesmo, pro congelamento. Aí, passei pra montagem das lasanhas. Eu gosto de começar sempre com o molho na parte de baixo e depois vir com a massa. Assim, não gruda a massa no potinho, né, no fundo do pote ou do refratário, se caso vocês forem fazer em refratário. Eu comecei a cortar a massa desse jeito e deu muito retalho. Depois eu vi que se eu cortasse ela só no meio, ficava num tamanho legal.
Mas também não coloquei fora esses retalhinhos, eu utilizei para fazer outras camadas. Depois da camada de massa, eu venho com outra camada de molho. E por cima do molho, o presunto. Eu coloco presunto, tem gente que não gosta de colocar presunto na lasanha, eu coloco, aqui em casa a gente gosta, então eu ponho. Depois eu vim com outra camada de massa, novamente, por cima do presunto. E como vocês podem ver, eu tava com pouco queijo, senão eu teria botado queijo nessa camada aí também, mas eu fiquei com medo de não chegar o queijo que eu tinha. Então, coloquei o molho branco e coloquei o queijo por cima do molho branco, porque eu acho que ele derrete melhor. Se eu tivesse mais queijo, eu teria colocado nas duas camadas, porque eu gosto de lasanha com bastante queijo. Mas aí fui fazendo adaptação aí pra ser o suficiente pra fazer tudo. Aí nessa camada de massa eu usei os retalhos, né, os pedacinhos de massa que eu tinha cortado. Por cima, vim com mais uma camada de molho. E por cima dessa camadinha de molho, eu vi depois que eu tava fazendo muito grossas as camadas, gente. E essa primeira aí ficou bem apertadinha pra fechar depois. Daí nas outras eu diminuí um pouco. Por cima foi a massa e depois mais um pouco de molho branco. Eu sempre gosto de finalizar com molho branco por cima. A lasanha aqui, ó, rendeu 5 lasanhas no potinho de 700 ml. E eu fiz duas aqui, ó, pequenininhas pro meu sogro no potinho de 250. E uma grande que tá indo pro forno agora, que é pra gente almoçar. Das coisas já tinham só fazer um arrozinho e deu. Mas rendeu aqui 5 no 700 ml e duas pequenininhas. Então, ó, rendeu 8 e outra aqui várias refeições. 5, 6, 7, 8 refeições. Tá certo que essa aqui não é pra nós, né? Essa aqui eu vou aí eu coloquei no congelar saquinho, pra levar lá pro meu sogro. Só porque não rendeu muito, acho que deu 30 e poucos. Eu acabei colocando mais um pouco de queijo ralado, aí eu coloquei tudo que eu tinha na geladeira, que é queijo colonial, e um pouquinho de parmesão também. Eu gosto de colocar o parmesão porque dá aquela crostinha, sabe, quando a gente assa. Eu já tinha feito o saquinho, fica bem gostoso. Então, esses aqui já tá lasanha, eu já vou etiquetar ela se fechar. Mas eu vou botar um arrozinho ali pra cozinhar, pra gente comer com a lasanha vai quebrando também. E vai soltando aí os quadradinhos de pastel certinho. E aí é só colocar no saquinho e também levar pra armazenar no freezer. Finalizado, então, aqui os preparos tudo congelado, os pasteizinhos de queijo, os de carne, ó, eles ficam bem soltinhos, gente. Aqui os enroladinhos, as duas porçõezinhas de almôndega, né, de bolinho de carne. E aqui as lasanhas, já tá tudo congeladinho, certinho. As pequenininhas eu já mandei lá pro meu sogro junto com o resto que eu tinha feito pra ele, que foi arroz, feijão, panqueca, já tá tudo lá com ele. Então, tá aqui os preparinhos, né, já me auxilia pra fazer um lanche aqui, um almocinho mais rapidinho.